Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Valmir Leopoldo aqui. Pessoal, dando início a esse vídeo, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer cerveja artesanal. Eu estou indo ali na casa do meu filho e ele gosta de fazer essas braçagens, né? Gosta de fazer cerveja artesanal. Então eu vou tentar mostrar para vocês o passo a passo de como fazer a cerveja artesanal. Ok, pessoal? Até daqui a pouco. Olha aí, pessoal, cheguei aqui. O meninão já tá com as coisas aqui no fogo, cara. E aí, filho? E aí, tudo bem? Tá as coisas aí, Certinho. tranquilo? Essa peça rara aqui você já conhece do outro vídeo lá, né? O menino ganhou a progressiva, assim, na cara dura. Não tem cabelo, né? Ainda bem que ele foi... né, que ele teve a sensibilidade de autorizar a gente fazer o próximo sorteio. Tá? Olha aí. O que você já fez aqui, filho? Então, Conta pra nós aí. Aqui muitas pessoas vão olhar e vão ver, nossa, que esse monte de cano, né? É um sisteminha que eu montei, não precisa disso, tá? Mas é uma automação que eu fiz. Mas basicamente é água quente e cevada. É isso, né? E aí fica aí por 1 hora extraindo todo o conteúdo que tem dentro da cevada e vai montar o mosto, né? Que é pra depois fermentar e virar cerveja. Pera aí, calma aí. Vamos passo a passo. Então tem duas panelas aqui. Tem duas As duas estão funcionando agora? As duas. Essa daqui tá com mosto. Essa daqui é só água. Tá, daqui então- é só água quente. Quantos litros tem essas panelas? Então, essa daqui tem 50 litros e essa daqui, se eu não me engano, tem 30. Ah, Entendeu? então aqui você colocou quantos litros de água? Aqui eu coloquei uns 20 e poucos litros. Por quê? Porque ainda depois teria que acrescentar ainda... Calma, todo vamos o por grão. parte. Vamos por parte. Então você colocou 20 litros de água e quantos quilos de... Uns 10 quilos de malte. Você colocou então 20 litros de água para 10 quilos de malte. Exato. Tá bom então. E aqui você tem quantos litros de Aqui água? tem mais uns 30 litros de água. Mais 30 litros de água. Exato. Então nessa primeira... como que se fala? Essa primeira etapa, né? Essa primeira etapa, Parte essa da primeira braçagem para fazer cerveja artesanal. Então você está usando 50 litros de água. Exato. Aí você pegou a água da torneira, Não, filtrado. água, Galões aí. água filtrada, os Tem que galões, ser água mineral. água mineral. Não pode ter cloro. Ah, ok. Então não pode ter cloro a água. De jeito nenhum. É muito importante essa informação. Se você tiver um sistema de filtragem na sua casa que consiga extrair totalmente o cloro, beleza, dá pra usar a água da torneira. Sim, ok. Desde que você extraia o cloro. Não é melhor comprar já os galões. Exatamente. Tá bom. E depois dessa fase, Aí assim... quantas horas? Eu esqueci. Fica 1 hora mais ou 1 menos. hora, tá. Depois de 1 mais hora... Isso, aí a ideia é extrair todo o conteúdo, todo o Ok, suco. então vai tudo que ferver, vai tem. extrair. Isso, dos grãos, né? Feito isso, né? Aí a gente passa para a última panela, que essa daqui é a maior zona, que é onde vai fazer onde a gente vai ferver, de fato. Aqui tá 60 graus, 70 graus, não passa disso, tá? Mas aqui nessa panela aqui, a maior zona vai bater 100 graus, sim, e aí vai borbulhar, que aí é a última etapa. Essa panela maior aqui. Essa daqui. Então assim que terminar tudo aqui, a gente passa para essa menina aqui e aí é a última etapa. Tá bom então, pessoal, assim que for dando continuidade às etapas aqui, eu vou mostrando para vocês. Então a primeira etapa, ligou as duas panelas, 50 litros de água, água com Água já com o malte. o malte, vai Exato. ficar por 1 hora. Então daqui 1 hora eu volto com vocês. Tá bom, pessoal? Olha, pessoal, uma coisa para mostrar para vocês interessante aqui. Vocês estão vendo aí que aqui tem uma saída da água, né? Tem a torneira para você abrir ou fechar a saída. Está aberta. Então a água ela passa por esse sistema. Aqui tem uma bomba. A água vem aqui. Aqui tem um registro fechado. Então a água automaticamente vai ter que subir aqui, porque aqui o registro está aberto, né? Todo o registro que está na direção do encanamento, ele está aberto. Exato. E quando o registro está ao contrário do encanamento, ele está fechado. Aí vem para cá, sobe e a água ela retorna dentro da panela novamente. Então, Processo de recirculação contínua, né? Então a água está circulando. Olha lá.
A corzinha da cerveja já lá, o amarelinho. Eu sempre compro um gás novo. Pessoal, uma dica aqui, estava conversando com meu filho, ele tem aqui o gás. Então toda abraçagem que ele vai fazer, ele compra o gás novo e coloca. Porque você sabe aquele negócio que quando você acende o fogo para fejar o seu arroz, o seu feijão e o gás acaba? Então, para que isso não aconteça aqui no processo, então todas as vezes que ele vai fazer a cerveja artesanal, ele coloca um gás novo, porque ele tem certeza que o gás não vai acabar. Olha, outra informação muito importante, referente à temperatura. Qual é a temperatura que está aqui agora? Então, para essa receita minha, o ideal dela é ficar nos 68, 70 graus, tá? Mesmo com o fogo bem baixo... 68, 70. Isso, mesmo com o fogo bem baixo, a temperatura já bateu 71. Então eu tive que desligar o fogo para cair essa temperatura. Tá, porque se passar... Se passar, quanto maior a temperatura, menos corpo a cerveja vai ter. Ela fica meio aguada, meio leve, sabe assim? Ah, nossa, que cervejinha leve. Ela fica assim. E aí tem aquelas cervejas mais pesadas, mais licorosas, né? A gente fala que ela tem mais corpo, ela é mais encorpada. E aí você coloca menos temperatura. Para a receita que eu estou fazendo, para o estilo que eu estou fazendo, 68, 70 é o ideal. E qual é a receita que você está fazendo hoje? Qual é a cerveja que você está fazendo? Ale. É uma cervejinha para tomar no verão, é uma cervejinha bem leve. Lembra ali as Brahma, Skolzinha da vida. Mas com certeza, por ser artesanal, a gente consegue colocar muito mais sabor e aroma. Isso é uma coisa que eu ia perguntar para você. Geralmente quando a gente compra uma cerveja, ali, vem escrito ali, Pilsen. Exatamente. Quais são as cervejas que você conhece e as mais conhecidas você consegue explicar qual a diferença de uma da outra? Sim. Aí obviamente vem lá das escolas cervejeiras, né? Enfim, ali é das origens. Mas hoje eu estou fazendo o estilo Ale, né? As Ale, né? ALE, Ale, tá? Elas são um pouco mais tranquilas de serem feitas porque o estilo delas não tem muita frescura, entendeu? E dá pra você fazer ela numa temperatura de 20 e poucos graus depois na parte da fermentação. As Pilsen, né? Que são as mais conhecidas hoje aí pelos brasileiros, ela é um pouco mais complicada, eu acho, porque para você fazer ela você tem que manter ela numa temperatura muito baixa durante o processo de fermentação, de 12 graus, 15 graus. Então puxa muito mais ações, bem menos. Essa aqui bateu 68, 70? Não, aí é no processo de fermentação. Não, fazer aqui é a mesma coisa, sim, tá? Okay. Mas depois fica um mês fermentando, tem que ficar numa temperatura bem baixa. Ok, no refrigerador. Isso, e aí é um controle muito mais complicado. Essa daqui, cara... A Pilsen fica a 12 graus. Negativo? Não, positivo. Tá, 12 graus. Ela congela inteiro, né? Senão ela é em pedra. Agora essa daqui, cara... Assim, ó, sinceramente... Essa você tem que deixar em qual temperatura? 20 um pouco graus, mais... entendeu? Bem mais tranquilo. Um pouco mais acima. Essa daqui, dependendo da região do Brasil onde você mora, você sinceramente não precisa ir de geladeira. Terminou aqui, colocou pra fermentar, na num região, cantinho ali da sua casa. Região acabou. sul, que é bem friozinho, então você deixa ali no cantinho, que ela vai fermentar sozinha. Exatamente. Então é uma cerveja gostosa, muito boa, que não precisa de tanto controle. Entendeu? Entendi. Então essa que é a diferença e eu prefiro fazer as ales que, pra mim é tão boa quanto. Tá, e aquelas IPA... Sim, aí a IPA dá pra fazer também. Que eu gosto de beber, mas tem umas que eu sinto um gosto muito forte, muito amargo. Eu gosto mais de sentir aquele gostinho ali no fundo da garganta, do lúpulo, né? Aquele amarguinho, aquele amargor. Aí vai ser não na próxima tão etapa. Forte. Vai ser na etapa de fervura, eu vou mostrar pra vocês também a parte da lupulagem, que é onde a gente coloca o lúpulo. Por enquanto aqui só tá o malte, né? A famosa cevada. Aqui, então, aquele gosto amargo não está aí ainda. Aqui é só açúcar. Aqui é um chazão doce. Isso aqui é puro açúcar. É um chá. Entendi. É um chá de puro açúcar, tá? A cerveja em si, ela é doce. Aí depois a gente que coloca o lúpulo, que aí deixa ela amarga. Ih, a mulherada vai ficar brava com você. Aí fazer o quê, falar pra né? vocês fazer cerveja doce. Cerveja em si é doce. Se bem que hoje tem bastante mulheres cervejeiras. Cervejeira que fala? Sim. Cervejeiro, né? Hoje tem bastante mulheres apreciando aí a cerveja e também esse amargo da cerveja, né? É necessário, né? É necessário. É isso aí. Olha aí, pessoal, essa daqui é a cevada que está ali na panela fervendo.
É semelhante a um grão de arroz? Trigo. É semelhante a um trigo? É parente do trigo. Uma cevada, então, é parente do trigo? Irmão próximo. Entendi. Tá? E aí, por que a gente fala malte e não cevada, né? É cevada, porém ela passou por um processo de malteação, entendeu? Torra, enfim, né? Para deixar ela no perfil da minha receita. Então, por isso que a gente chama de malte. Depois do processo que ela passou, que se chama malteação. Então, virou malte de cevada. Ok. O que vai fazer aí, filho? Agora a gente vai medir a extração de açúcar já, tá? Para quem já foi em posto de gasolina, conhece essa boinha aqui, né? Isso aqui se chama densímetro. A gente mede a densidade do líquido, tá? Então, eu quero que chegue num certo nível de açúcar para eu saber se já consegui extrair tudo do malte, tá? Então, aqui com esse densímetro aqui, essa boinha, dependendo do ponto que ela bater, eu sei se eu preciso deixar mais tempo ali fervendo ou se já deu, entendeu? E aí eu tenho que usar esse equipamento aqui que é o densímetro. Então, para fazer uma cerveja artesanal, você tem que ter também esse tal de densímetro. Exatamente. São diversos equipamentos, né, que você precisa, né? Airlock, é um monte de coisa, né? Depois a gente, se os inscritos quiserem aí, coloquem aí nos comentários que a gente faz um curso completo. E aí a gente ensina do início ao fim. Vou começar a dar o curso, né? Exato. Esse aqui é um processo necessário para você fazer uma cerveja artesanal certinha para ficar no perfil da receita que você quer. Entendi. Senão fica muito fora. O malte aí, o lúpulo ali. Esse aqui, qual é o nome mesmo? Fermento. É o fermento. Isso. Né, que nem eu estava dizendo, as bactérias do bem, né? Ela que vai comer o açúcar. Essa daí que é o mestre cervejeiro. Eliminando o açúcar, então tira o doce dela, deixa neutra. Vamos dizer assim? Pode-se dizer assim? Exatamente. Então as bactérias, né, o fermento deixa esse líquido neutro, isento do açúcar. Obviamente nunca fica, né? 100%. Isso, é aí que a gente chama do açúcar residual. Açúcar residual. Às vezes o fermento, se ele não está saudável, tal, ele para de comer o açúcar antes da hora. E aí ele deixa aquele doce, uma cerveja um pouco mais doce mais adocicada. Que deveria, talvez. Entendeu? Ou às vezes é a sua intenção mesmo. Aquela cerveja preta. Pode ser. Seria algo assim. Seria um pouco mais de açúcar. O fermento deixa mais açúcar do que ele deveria. Ele Esqueci. para de trabalhar antes da hora. Aquela preta que geralmente as mulheres gostam de tomar, a Mouse Beer. Isso, exatamente. Caracu e tal, né? São cervejas que tem bastante açúcar residual. Já são mais doces. Exatamente. E aqui ele pede a temperatura, que vai estar 65 graus. E aqui eu coloco 1050. Olha lá, eu estou em 1068 de densidade. Eu quero chegar em 1043, 1040. Lembrando que aqui é ela bem concentrada. Então ainda vai entrar mais água, entendeu? Então esse 1068, 1070 nesse primeira etapa aqui tá bom, é isso mesmo, tá? Porque quando eu colocar mais água vai diluir mais, Sim. Então vai cair mais esse nível de açúcar, essa nível densidade, de açúcar. Entendeu? Então pra mim tá indo bem. Daqui a alguns minutos a gente já pode fazer a troca. Tintura de iodo. Tá, o meu filho fez um processo aqui para ver se ali na água ainda encontra amido, né? Se já foi tudo transformado em açúcar. Você colocando uma gotinha daquela água nesse iodo, né? Se ele mudar de cor é porque ainda tem um amido lá que precisa ser transformado em açúcar. Exato. O iodo ele reage ao amido, né? Ele já colocou uma gota aqui. E a gente viu que não mudou de cor. Então... Esse aqui é o iodo puro. Esse aqui é o iodo com um pouquinho ali do mosto. A gente vê que tá na mesma cor. Isso quer dizer que não foi encontrado amido, então. Sendo assim, tá indo... É tudo certo. Quase tudo ali já virou açúcar. Ok. Então tem o densímetro e mais esse teste do iodo Exatamente. Um complementa o outro. Temperatura, caiu muito a temperatura e eu não percebi. Tá quase 60 graus. Tem pinta fresco hoje, né? Agora a gente faz o quê? Abre aqui a torneira para a cerveja para lá.